Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje falando a abordagem da constelação familiar diante da lei de atração familiar para o dinheiro. Olá, Alessandra, seja bem-vinda. Vanúzia. Lima, Mércia, Maria, seja bem-vinda. Maruza Luffy, seja bem-vinda. Lara Pires, Ana Paula, sejam todas muito bem-vindas. E Maria Cleusa, seja bem-vinda. Valdenice, muito bom ter vocês todas conosco hoje. Aline Terra, que legal. Hoje o assunto é bastante interessante, polêmico, que é justamente a lei de atração familiar para o dinheiro. Mais do que nunca, a prosperidade financeira tem sido atribuída a um padrão de mentalidade, a um determinado mindset, que determina que a pessoa enriqueça ou não. E esse mindset, essa mentalidade, ela está extremamente linkada com a história do sistema familiar diante do dinheiro. Assim como os nossos vínculos afetivos de casal do hoje estão relacionados aos vínculos afetivos de casal das gerações anteriores. Assim como a história profissional de cada familiar também nos impulsiona uma história familiar, aliás, uma história pessoal com o trabalho semelhante. Então, dá pano para manga entrar em contato com todo o conteúdo que nos limita, principalmente ao ganho financeiro. É ou não é, galera? Eu quero saber aí se tem alguém aí que já teve dificuldade financeira. Acredito que ninguém, isso não acontece com as pessoas. Quase não, né? Então eu mesmo tive uma vida financeira trágica no começo da minha carreira. Em pouco tempo eu já tinha feito um monte de parcela, de um monte de coisa, salário todo comprometido. Trabalhava em plantões muito difíceis, pedreira mesmo, com condições de trabalho extremamente precárias. Ou seja, eu tinha minha parte profissional e financeira bastante bagunçada até eu conhecer a constelação familiar. Aí a constelação familiar veio melhorando um pouco a minha mentalidade, e não foi fácil, foi às custas de algum sacrifício de sofrimento mesmo, sofrimento subjetivo, né? Angústia que me vinha toda vez que eu me percebia na possibilidade de ter um grande ganho financeiro. Olha que incrível, olha que doideira, o ser humano ter medo de dinheiro. Quem se identifica com isso aí, comenta, por favor. E tragam as questões de vocês, a participação de vocês, os comentários de vocês enriquecem muito o nosso trabalho. Aperta nesse aviãozinho ou nessa setinha aí e marca um amigo ou amiga que queira entender melhor desse processo, dos mecanismos inconscientes, principalmente se tiver alguém que você conhece que... Oh, meu Deus do céu.
uma tragédia. O celular soltou do grampo aqui. Eu não sei se o celular que é muito grande ou o grampo que tá ruim. Mas vira e mexe esse celular, puf, pula. Eu só vejo o bagaço. Então eu estava dizendo que é muito importante para mim e para o nosso trabalho que vocês marquem outras pessoas, que vocês comentem, que vocês tragam suas experiências. Eu quero dizer para vocês, explicar para vocês exatamente as coisas que vocês querem saber. Então conta aí para mim. Descrevam, por gentileza, como tem sido as dinâmicas do dinheiro na vida de vocês. E enquanto vocês vão me contando aí, eu vou contar como que foi a dinâmica do dinheiro na minha vida. Que é o seguinte. O Watson tá falando, fiquei zonzo aqui, doutor, com essa queda. Pois é, rapaz. Eu pirei na pirueta que meu celular fez. É tecnologia, rapaz. Tecnologia faz de tudo. A Poena Ribeiro tá trazendo, acho que não mereço. Parece que não é para mim. Então hoje nós vamos ter uma oportunidade muito legal que eu vou conduzir vocês em uma meditação sistêmica de atração para o dinheiro. Na verdade, é uma meditação sistêmica que nos simplesmente tiram os nossos impedimentos dos vínculos familiares. Os impedimentos que os vínculos familiares nos levam. Então hoje, daqui a pouquinho, eu vou conduzir vocês em um processo meditativo. Mas antes, deixa eu explicar um pouco melhor dessa teoria aí. Então, logo que eu formei, então eu ganhava como um professor de aula particular enquanto eu era estudante de medicina. E aí formei e já comecei a trabalhar e do nada eu estava ganhando 6, 7, 8 mil. E rapidinho eu já arrumei um monte de parcela para aquilo e fui me endividando. E por um bom tempo eu passei com dívidas, sem acumular capital mesmo, entende? Eu não tinha muito gosto de mexer com dinheiro, né? Não gostava de guardar dinheiro. Eu sentia que guardar um dinheiro, ou o dinheiro podia ser roubado, ou traria perigo. Então eu andava mais com cartão, né? E aí o cartão tem aquela sensação que você passa ele e ele volta na sua mão e parece que não teve perda nenhuma, parece que não foi entregue nada. E logo que eu conheci o coaching, né, o processo de coaching, eu pude entrar em contato com uma vida que poderia ser diferente. E é aí que eu estudei, né, o livro O Poder do Subconsciente. Eu vim estudando as partes da física quântica que estão relacionadas à formação do nosso destino. Então eu vim estudando isso e logo eu entrei em contato com uma possibilidade de ganhar muito bem. E sempre ganhei muito bem. Mas eu gastava demais e dava um jeito de perder o dinheiro, entende? Justamente para não reter. E quando eu me vi com ferramentas de coaching que realmente ia fazer eu acumular, ter dinheiro,
eu comecei a ter sintomas físicos de palpitação, de sensação de medo, né, diante de grandes projetos, como é o próprio treinamento Luz na Consciência. Nós estamos agora com as inscrições abertas para a 5ª edição já do treinamento Luz na Consciência. A 4ª edição foi um sucesso, foi fantástica. No nosso feed tem muitos depoimentos lá. Se você tiver oportunidade, vai lá, dá uma olhadinha. Então, o treinamento Luz na Consciência é o nosso evento presencial que usa o rebirthing e a constelação familiar para tratar os traumas profundos e liberar para a vida e abundância, para prosperidade, para saúde, para relacionamento de casal, para plenitude mesmo. Tem uns mosquitinhos aqui. Então, eu, diante desses enfrentamentos, porque iniciar um grupo de constelação, conduzir uma constelação familiar, caramba, dá um frio na barriga danado quando a gente começa. Né? Fazer live, para mim, era muito difícil. Então, muita ansiedade me tomava, e essa ansiedade ela veio me tomando diante do dinheiro. E aí, quando eu fui entrar em contato com as questões, eu pude perceber que no meu sistema familiar, pouquíssimas pessoas tiveram prosperidade financeira. No meu sistema familiar, era um hábito de se afirmar com muita certeza que o rico rouba para ter muito dinheiro. E que para ter alguém com muito dinheiro, tem que ter alguém com pouco dinheiro. São crenças de que o dinheiro ele atrapalha a espiritualidade, crença de que o dinheiro vai trazer um risco à integridade e à saúde, né? Quantas vezes eu via uma pessoa numa caminhonete grande, bonitona, primeiro a arrogância da pobreza de espírito, né? Não, para que isso? Para que ter aquilo tudo? Não preciso disso tudo, né? Pelo menos ninguém vai querer me assaltar, me sequestrar, porque o meu carro não é aquela caminhonete toda. Então, deixa ele ser assaltado para lá. Olha só, uma crença profunda de medo diante da riqueza. E da onde que veio isso? Da minha origem árabe. Então, na minha origem árabe, ter posses, ter riqueza, significava necessariamente ter posses, ter riqueza, significava necessariamente ter terras. E ter terras necessariamente era estar disposto a matar ou morrer para defender aquelas terras. E nas indas e vindas das guerras, aquela terra mudava de mão. E muita gente morria. Então, ter riqueza, na cultura que o meu vovô, amado vovô Mamed, trouxe do Líbano, existia esse medo. O medo da injúria física, o medo da morte, o medo. E nos processos meditativos, eu pude perceber que era um medo de mortes muito violentas, decapitação, né? Espadas, apedrejamento. Então, foi um peso que o meu sistema familiar árabe paterno carregou, que trouxe para mim uma impressão, um sentimento de medo toda vez que eu me via na possibilidade de ter um grande ganho financeiro. Só que esse ganho financeiro era inexorável, porque, graças a Deus, eu consegui vir durante toda a minha carreira
ampliando cada vez mais a minha capacidade de entregar valor, de auxiliar as pessoas nos problemas que elas trazem. Eu não sou um médico prescritor, simplesmente, que prescreve um remédio. Eu sou um médico que olho para o problema que a pessoa traz. A última coisa que o paciente quer é remédio. Na verdade, ele geralmente não quer tomar remédio. O paciente quer solução. E quando a gente tem um feeling de olhar para a solução a partir da causa, porque se eu sei a causa, eu sei a solução. É só agir sobre a causa. Aquela causa deixa de existir, o problema também deixa. Então, a minha capacidade de expandir e ganhar dinheiro, ela veio aumentando no decorrer de toda a minha vida. E quando eu me vi num processo de poder, enfim, retê-lo, né, com a ajuda de ferramentas, aqueles sintomas me vieram e, através da própria constelação familiar e dos processos meditativos, eu pude perceber essa minha fidelidade ao sistema familiar paterno, que é de origem árabe por parte do meu avô paterno. E olha só, o que me livrou da sensação de medo, da palpitação, da falta de ar, a sensação de morte iminente, diante do ganho, diante da possibilidade do ganho, diante de manejar dinheiro, foi eu concordar e agradecer a toda a história de sofrimento, morte, dor, separação que houve no meu sistema familiar, decorrente das demandas de riqueza. Olha só, gente, isso é integração sistêmica. Então, se eu encontro a causa é uma exclusão. É só eu incluir. Enquanto eu olhava para aquela situação e sentia dó, porque inconscientemente, mesmo que o meu próprio pai não tenha trazido essas histórias contadas lá da violência da minha família árabe, eu percebi no processo meditativo o quanto essa violência foi grande. E estudando a história do Líbano, eu pude perceber que não tinha como ser de outra forma. E a minha essência, a minha alma, desde o meu nascimento, já olhava para essas condições, para essas situações de sofrimento e morte do meu sistema familiar árabe, decorrente da demanda financeira, e já sentia dor, já sentia dó, já sentia um desejo de romper com aquele passado, de arrancar aquele passado da minha vida, como se aquelas pessoas que morreram nas guerras fossem indignas de pertencer ao meu próprio passado. Quando eu abri mão dessa expectativa infantil, é que eu pude, enfim, olhar com alegria para o dinheiro. É lógico que tem algumas ferramentas que ajudam muito, e a gente vai usar uma delas daqui a pouquinho, aqui, que é a meditação sistêmica de conexão com o dinheiro. Mas antes de fazer a meditação sistêmica, eu quero ver o que vocês escreveram. Vocês têm que prosear comigo. Vocês não falam comigo, eu quero diálogo, vocês não falam. Aí, ó, Watson. Falou, Watson. Ah, tem um monte de comentário, eu que não vi, meu Deus. A Vitória está trazendo: doutor, eu tenho dificuldade para ganhar, dificuldade para guardar, mas não tenho para gastar.
Nossa, que legal. Tipo assim, vai dar problema, né? E é como se fosse algo difícil para mim. A Vanúzia está trazendo a questão do dinheiro. E eu tinha uma outra crença também de que não só dessa dificuldade com a segurança, de me sentir inseguro em ter dinheiro, mas também da questão religiosa, que imagina-se, eu imaginava isso, não sei porquê, mas que eu, tendo muito dinheiro, me afastaria de Deus, sei lá, por curtir a vida de forma extravagante, exagerada. E por um outro lado também eu tinha a sensação que eu me afastaria da minha profissão, do meu legado. Eu pensava comigo, se eu tivesse já bastante dinheiro, eu não ia ficar tão motivado para fazer medicina e fazer tudo que eu fiz até hoje. Pode ser que isso seja real, mas foi um motivador para afastar o dinheiro de mim. É lógico, se eu queria cumprir minha missão de vida e o dinheiro me atrapalharia, eu afastei o dinheiro de mim. E aqui nós estamos falando que não existem coincidências. Todo o destino que você vive saiu da sua própria mente. Todo o destino que você vive saiu da sua própria mente. Pode ter certeza absoluta. Então a pergunta é, por que você decidiu ter sofrimento X ou Y? Por que eu ainda preciso e quero sofrer disso? É a pergunta que eu sempre me faço quando eu dou cabeçada em qualquer situação. Por que eu ainda quero sofrer disso? Né? Aline, a Terra está falando, sempre me espalhei muito no sucesso do meu pai. Me espelhei. Ele veio da roça e hoje tem uma vida muito confortável, porém não consigo seguir caminho de sucesso dele. Parece que fico com um sentimento de fracasso. Como é a sua relação com a sua mãe, Aline? Conta pra mim aí. Tem uma boa relação com a sua mamãe? Watson, doutor, eu tinha umas crenças limitantes sobre dinheiro. Achava que minha vida era ser pobre, escassez financeira. Eu te conheci tem só uns 5 ou 6 meses e escuto muito os seus ensinamentos. Mudando muito. Massa, Watson. Obrigado pelo feedback aí, viu? Você pode ter certeza que eu tô aqui dando o meu melhor, disposto, disponível para compartilhar com vocês aquilo tudo que transformou tanto a minha vida. Eu aprendi também com outras pessoas a fidelidade ao propósito. Então, todo o medo que eu descrevi para vocês, por algum tempo ele me bloqueou. Eu não conseguia fazer o que eu me propunha. Agora não. Eu vou com medo mesmo. Vai com medo mesmo, entendeu? Eu não me bloqueia, não me para mais. O sentimento de medo muitas vezes continua, mas não me bloqueia mais. Então, por quê? Porque eu já tenho um norte, um caminho sistêmico de inclusão incondicional daquilo que estava me bloqueando. Entende? Tem uma figurinha, uma tirinha, que muito na internet, que a pessoa lutando contra uma outra, a outra aumentava e cobria ela. E abraçando, aquilo ficava pequenininho e era incluído. Então, muito obrigado pelo feedback aí. Carita, seja bem-vinda. Carita Ferreira, Orlando da Silva. Desde que iniciei minha vida profissional, nunca tive problema para evoluir a cada período. Sempre fui muito controlado nos gastos e comecei a investir cedo. Conheci o coach em 2014. Que legal. Top de linha. Parabéns, viu, Orlando?
Não sei onde que eu aperto aqui que muda a câmera. Olá, Renata, seja muito bem-vinda. Orlando, fiz a formação em coaching em 2015 e agora estou buscando me especializar em coaching para organização e controle das finanças pessoais. Porém, após uma separação há 2 anos, estou me sentindo estagnado. Interessante, Orlando. É... Orlando, você que já conhece a constelação, o que mais te impede, né? Olhando para dentro de você, quando você se sente estagnado, o que é que mais te impede? Qual a questão que te vem à mente? Qual o familiar que te vem à mente ao qual você se vincula? Então, Joaquim está trazendo, a gente pode fazer inclusão pelo marido, uma vez que casamos com o sistema também, uma vez que a intenção é que se repita com os meus filhos, que não se repita com os meus filhos? Pode e deve, viu? Tem que fazer, Joaquim hospeda. Tem que fazer inclusão pelo marido, sim. Pelo sogro, pela sogra, tem que incluir todo mundo. Tudo que é criticado e julgado nos domina e nos vem. Tudo que é acolhido deixa de ter força sobre a gente e a gente tem a capacidade de escolher o que quer. Ô galera, valeu pelos comentários aí. Elizabeth está trazendo o doutor Jim, sempre poupo, mas sempre também aparece algo para gastar tudo. O dinheiro é para servir o homem, e não o homem servir o dinheiro. Excelente. A Joyce está trazendo, meu pai foi assassinado por conta de dívidas. Passarei completamente desorganizado, minha mãe também, sigo o mesmo rumo deles. Meu pai, né, deve ser completamente desorganizado. Joyce, quando você olha para a vida e morte do seu pai, como você se sente? Descreve aí pra gente. Se você sente raiva, ou se você sente dó, ou se você sente vergonha, você está excluindo a história do seu pai. E excluindo a história do seu pai, a sua essência, que é fundamentalmente fiel ao seu pai, vai fazer com que você repita exatamente a mesma história dele. De desorganização, de dívidas. E muitas vezes até a questão do assassinato se repete no sistema familiar. Então, nós estamos falando aqui não só de emoções, mas de destinos que se sucedem com a pessoa, atraído por ela mesma, tá? Então, até entre uma vítima, aliás, até entre um assassino e a sua vítima, não existe realmente uma vítima. O assassino tinha dentro de si algo que o movia ao assassinato. E a pessoa que foi assassinada, ela tinha dentro de si um desejo de morrer assassinada, em fidelidade aos assassinados do próprio sistema, ou infidelidade aos assassinos do próprio sistema. Porque quando a gente casa, né, marido e mulher, a gente passa a pertencer aos dois sistemas. Também quando há uma questão muito grave, um golpe,
um assassinato, uma violência, algo que afeta muito um outro sistema, a gente gruda no sistema de lá também. A gente passa a fazer parte daquele sistema. Então, muitas vezes, nós tivemos antepassados que mataram muita gente e as vítimas, as pessoas que foram assassinadas, elas são lembradas com amor pelos descendentes. E aí a pessoa, em homenagem, em fidelidade a um assassino anterior, ele determina o próprio assassinato. Profundo isso, né? Então, tudo aquilo que a gente abomina, rejeita ou se envergonha no nosso sistema familiar, a gente atrai para a gente mesmo. Beta Forever está perguntando, doutor, faz atendimento online? Faço sim. A gente faz a constelação online com bonecos. Se quiser fazer, me chama lá no direct que a gente agenda, tá bom? Elizabeth, Dr. Jim sempre poupa, mas sempre também parece que há algo para gastar tudo. A gente tinha lido. Joyce, meu sentimento em relação ao meu pai é indiferente. Não consigo discernir o que realmente sinto. A indiferença, ela é fundamentalmente uma exclusão. Olha só, vamos supor que, Joyce, você estivesse se afogando em um lago. Deu uma cãibra, tá lá afogando, já tá quase afogando. Aí, de repente, vai alguém e pula no lago e te salva. Arrisca a própria vida para te dar vida, para te salvar. E você sai na beirada do lago daquela pessoa que te devolveu a vida que estava sendo perdida, e você olha para essa pessoa com indiferença. Faz sentido isso? Porque é mais ou menos isso que os nossos pais fizeram. É mais ou menos isso que os nossos pais fizeram. Eles deram-se em sofrimentos vários para poder nos ter e nos dar a vida. Então, o sentimento que a gente deve direcionar aos nossos pais é um sentimento de reconhecimento do valor deles e um sentimento de que, como eu fui beneficiado, como me fez bem, que leva o quê? A gratidão. Mas meu pai não foi presente, mas meu pai me bateu, mas meu pai isso, meu pai aquilo, nunca conheci meu pai. Ok, mas de qualquer maneira, seja lá como for, o pai e a mãe deram a vida. Então, se o pai e a mãe deram a vida, eles merecem uma gratidão proporcional. Alguém que te dá um par de tênis no Natal. Você agradece, você deve uma gratidão. Mas vamos supor que o maridão dá um carro importado no Natal. A gratidão vai ou não vai ser maior? Vai. Agora vamos supor que um ser humano te deu a vida. Gente, a gente não tem noção do entrelaçamento quântico que existe entre nós e os nossos pais. E agora vamos fazer. A Tânia está trazendo. Cada dia abro mais a mente a família da mãe. Teve assassinatos. Faz sentido e muito. Sim. Existe um fluxo
um fluxo do dinheiro, que o dinheiro que a pessoa recebe sempre é proporcional ao valor que ela entrega à humanidade. Quanto mais você dá a serviço da vida, seja produzindo alimentos, seja produzindo casas, seja produzindo... Quanto mais a pessoa entrega de valor de vida, mais ele recebe. Então, o fluxo do dinheiro, ele só vem quando a pessoa dá muito de si. E esse fluxo, ele só vem também quando a pessoa foca nesse doar de si mesma, de si mesmo, para beneficiar as pessoas. O foco primário não tem que ser o ganhar dinheiro. O foco primário tem que ser o valor que eu sirvo à vida das pessoas ser o maior possível, para que eu possa receber merecidamente o maior possível valor financeiro que seja. Então essa é uma parte importante de frisar. Então, uma outra parte importante de frisar é a nossa conexão com os pais em relação ao dinheiro. A mãe, a nossa boa conexão com a mãe, com a nossa mãe, nos permite ganhar. A boa conexão com o nosso pai nos permite reter. O pai transmite a segurança. A mãe transmite a alegria e a capacidade de servir sem medir esforços para beneficiar o máximo possível a outra pessoa. Esse é o modelo máximo do servir, o modelo materno, que serve aos seus filhos e à sua família de uma forma incondicional, sem esperar nada em troca, desejando do fundo da alma o maior benefício a quem ela serve, aos filhos. Então, o modelo máximo do servir com plenitude é a mãe. Por isso, quem tem um bom vínculo com a mãe tem facilidade em receber, em ganhar, porque ele serve. Assim como foi minha vida que eu descrevi para vocês, eu sempre entreguei muito valor desde que eu comecei a trabalhar como médico. Eu sempre dei o meu melhor. É lógico que no começo a gente tem muita limitação, e ainda temos. Mas, graças a Deus, o meu melhor tem sido muito. Então, quando a gente consegue entregar, a gente recebe. Só que o dinheiro não fica. Em mim não ficava. Por quê? Por conta de emaranhamentos com o sistema familiar do meu pai, inclusive com o meu próprio pai mesmo. Então, como o pai transmite a segurança, eu, nas rejeições que eu tinha ao meu pai, eu também não segurava o dinheiro, eu não vivia seguro com o dinheiro. Ele ia embora rapidinho. E nós vamos fazer agora uma super meditação sistêmica de conexão com o dinheiro. Quem está comigo, fala eu, por favor. Rafa, filósofo, seja bem-vindo. Johanna, 99. Quem está comigo para fazer a meditação sistêmica guiada agora, diga eu, dá uma mãozinha, mostra que está aí. Eu quero todo mundo comigo realizando essa meditação sistêmica. A meditação sistêmica, ela é o processo de inclusão do passado e do trauma que nos bloqueia hoje. Trauma é passado,
O bloqueio acontece hoje, mas é referente ao trauma. A dor, a vergonha do que aconteceu, a rejeição, a dó diante do que aconteceu. Então, a inclusão é um processo onde primeiro eu entendo que minha avó, por exemplo, e o meu avô maternos, eles viveram no final da vida uma decadência financeira. Então, primeiro eu entendo que eles estavam movidos pelos motivos deles. Esse é o processo de sair do eu julgador e revoltado para um eu acolhedor e grato. Então, primeiro eu entendo, depois eu aceito, porque não tem jeito de mudar. Tem coisa mais incoerente do que ficar querendo mudar o passado? É o que a gente fica tentando. Mas a gente aceita, a gente desiste de mudar o passado. É só uma questão de ser adulto, é só uma questão de largar a perspectiva mágica, lúdica, onipotente da criança interior. Então a gente não muda o passado e ninguém vai mudar. Então, reconhecendo isso, a gente faz o segundo passo. Primeiro eu entendo, depois eu aceito. Depois eu vejo que aquele destino que os meus pais tiveram, ou que eu mesmo tive, ou que meus avós tiveram, eles me trouxeram, esse destino me trouxe ao momento presente, me trouxe para a vida. Então eu concordo porque eu saí ganhando. E aí depois que eu concordo, e eu vejo que eu saí ganhando, eu agradeço. Quarto passo. E enfim, no quinto passo, eu me alegro. Então eu entendo, isso entendendo racional, gente. Quantas pessoas chegam para mim e falam, doutor, eu entendi que meu problema é com meu pai, e agora, o que eu faço? Entender é muito superficial, racional é muito superficial. É a emoção que vai imprimir no subconsciente outra mensagem. Depois que eu entendo, eu aceito porque não tem jeito de mudar. Depois eu concordo e agradeço porque eu saí ganhando. E depois eu me alegro totalmente com a vida. E é isso que a gente vai fazer diante das imagens que eu vou trazer para vocês aqui. Porém, antes eu vou ligar uma música aqui. Eu quero que vocês me digam se vocês estão escutando bem a música e a minha voz. Por favor. Então, você nesse momento senta-se relaxadamente numa cadeira, certifique-se que ninguém vai te atrapalhar pelos próximos minutos, tranca a porta se for o caso e respire profundamente 3 vezes. Feche os seus olhos e respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar que entra nos seus pulmões. Isso, olha, eu saquei. E agora, melhorou a música? Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. E agora? Ficou bom agora? Melhorou ou tá bom? Eu posso abaixar mais um pouquinho. Ainda tá alta. E agora, melhorou? Vocês conseguem escutar bem a minha voz? Ótimo. Então feche os seus olhos e você agora se vê com aproximadamente 7 anos. Você se lembra agora de uma foto sua com 6 ou 7 anos. De olhos fechados, você vê a sua imagem se baseando em algumas fotos. Porque muitas vezes nós não temos uma lembrança mesmo. Mas pela imagem das fotos, você consegue perceber
como você está vestida, quais eram os amigos da sua infância, quais eram as brincadeiras, como você se vestia com 9 ou 10 anos. Onde você morava? Com quem você morava? Como você se sentia naquela época? E agora, você se conecta com a primeira oportunidade que você teve de servir. Você se conecta com a primeira vez que você entregou de você mesma o seu valor. Talvez varrendo um quintal, talvez lavando uma vasilha, talvez cuidando de um irmão mais novo. Como foi que você serviu a vida de outras pessoas pela primeira vez? E como foi isso na sua infância? Você foi obrigado a trabalhar? Você queria estar brincando? Talvez. Ou você queria trabalhar e de repente não pôde por algum motivo? Como foi as suas primeiras experiências diante do servir? Na sua adolescência, como você serviu a vida? O que você fazia para beneficiar as outras pessoas? O que você escutava sobre o dinheiro? O que o seu pai te dizia sobre o dinheiro em sua infância? O que a sua mãe te dizia sobre o dinheiro na sua infância? Qual o sentimento que te vem diante dessas imagens? Dos seus pais falando de dinheiro. Como você se sente? Se sente bem? Talvez sim, talvez não. Está tudo certo. Você inclui a imagem que aparece. Você se permite ter esse sentimento. E você agora entra em contato com a primeira experiência com o trabalho formal. A primeira vez que fez um serviço para ganhar dinheiro. A primeira vez que recebeu dinheiro em troca do valor que você entregou à vida de outras pessoas. O seu primeiro recebimento. O primeiro dinheiro fruto do seu trabalho. Lembre-se como foi. Olhe para isso. Talvez tenha tido boas impressões. Talvez não. Talvez tenha sido um trabalho difícil. Talvez tenha sido um trabalho pouco valorizado. Talvez você trabalhou obrigado na casa de algum familiar. Olhe para isso e veja que somente porque foi assim, você pode hoje trabalhar e ter dinheiro. E você vê passando em sua tela mental os vários trabalhos que você teve numa sequência, um após o outro, numa sequência cronológica desde a sua adolescência. Cada uma das atuações profissionais, cada um dos serviços que você realizou, vão passando em sua mente.
Você vê os colegas de trabalho de cada um deles. Você vê os instrumentos de trabalho. Você vê os ambientes onde trabalhou. E você se lembra dos conflitos de cada um desses trabalhos. As pessoas com as quais você se indispôs. As pessoas com as quais você teve dificuldade. O sofrimento em cada uma dessas atuações profissionais. Você olha agora com um olhar sistêmico, entendendo, aceitando, concordando, agradecendo e se alegrando com tudo do jeito que foi. Não porque é certo ou porque é errado, mas porque vai te liberar a um futuro próspero e de sucesso profissional. É o preço que você precisa pagar para ser pleno no seu trabalho, para ser pleno com as suas finanças. O preço de olhar para trás e reconhecer que você não tem razão em reclamar como vítima. O preço de olhar para trás e assumir a autorresponsabilidade de todo o destino que teve. O preço de perdoar e pedir desculpas. O preço de dizer: está tudo certo. Eu só tenho a agradecer. E agora, você se vê após alguns anos de trabalho, e você se percebe com uma vida extremamente abundante. Você se percebe com uma vida extremamente abundante, com sucesso profissional. Com um excelente reconhecimento e com todo o dinheiro que sempre imaginou. E você olha para esse caminho que você percorreu para chegar até o seu sucesso profissional. Qual foi esse caminho? Com o que você trabalhou? O que você faz com tanta alegria que faria por horas, que faria até sem esperar nada em troca? Aí está a sua missão de vida, com a qual você alcançará a sua plenitude. E agora, aos poucos, voltando para o aqui e para o agora, movimentando as mãos, movimentando os pés, cada um ao seu tempo, poderá abrir os olhos. E aí, galera, como é que foi? Conta aí pra gente como vocês se sentiram. Então, esse tipo de meditação a gente faz no programa de meditação sistêmica para produtividade, que é o nosso curso online, que está rolando uma turma agora. Nós não temos inscrições abertas para esse curso, que é o 100% online, mas nós estamos com as inscrições abertas para o treinamento Luz na Consciência, que é o nosso evento presencial, onde nós trabalhamos um pouco de teoria e a maioria do procedimento, a maioria do processo, ele é extremamente prático através da meditação sistêmica.
E a Elizabeth está trazendo, chorou muito. Como foi para vocês, gente, olhar para o passado profissional e o passado no servir? Quanto mais mágoa a gente guardar do nosso passado profissional e do servir, e também o do escolar, mais a nossa profissão não anda. Quanto mais a gente agradece o nosso passado no servir, na escola principalmente, e nos trabalhos anteriores, mais os trabalhos futuros prosperam. E quem é de Goiânia, região, ou tiver disponibilidade para vir para Goiânia, dia 13 e 14 de dezembro, sexta à noite, às 19 horas, até às 22h30, e no dia 14 de dezembro, sábado, das 8 às 18, vai estar rolando aqui em Goiânia o treinamento Luz na Consciência, que é o nosso evento presencial, com base no Rebirthing e na constelação familiar. As inscrições estão abertas. Se você quer saber um pouco mais sobre isso ou fazer a sua inscrição, é só ir na biografia. Existe um link na minha biografia e é só você ir lá e clicar, e que vai ser direcionado para um vídeo que explica detalhes do treinamento Luz na Consciência, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Beijo nos seus corações e estamos juntos. Hoje é terça-feira e a gente vai trazendo bastante notícias aí sobre essas técnicas e sobre o treinamento Luz na Consciência. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!